Fala pessoal, meu nome é Carlos Vestin, eu sou médico urologista e andrologista e a minha missão neste canal é trazer informações sobre saúde masculina da maneira mais completa possível, mas que seja de uma forma bastante didática, bastante compreensível para vocês. Hoje nós vamos falar de uma condição que é extremamente frequente na saúde masculina, que é a ejaculação precoce. Muitos homens, aliás, milhões de homens sofrem no mundo todo de ejaculação precoce. E sofrem muito mais porque trazem o problema para si, achando que eles são os principais culpados, que é por questões psicológicas, porque ele tem pouca experiência ou porque ele não tem controle sobre o próprio corpo. Mas a gente vai ver que a ejaculação precoce ela é muito mais complexa do que isso. A medicina moderna traz essas informações. Então, a ejaculação precoce ela pode ser por problemas neurológicos, problemas hormonais, problemas biológicos, problemas psicológicos. Portanto, não basta querer melhorar da ejaculação precoce. Hoje nesse vídeo nós vamos falar o que é a ejaculação precoce, quais são as principais causas da ejaculação precoce, como funciona o mecanismo de ejaculação e quais são as principais formas de tratamento. Durante muito tempo, a ejaculação precoce ela não tinha uma definição muito clara. Falava-se em ejaculação precoce daquele homem que não satisfazia a mulher simplesmente. Ou contava-se o número de movimentos, desde a penetração até a ejaculação. Mas é claro que foi se vendo com o tempo que essas definições eram muito imprecisas, muito pouco objetivas, e foram se criando novas, baseadas principalmente em 3 critérios. Primeiro, a ejaculação tem que ser muito rápida. Segundo, o homem não tem controle da ejaculação. E terceiro, esse fato, esse problema afeta negativamente a vida do casal. Foi-se criado então um parâmetro chamado de IELT. IELT basicamente, da sigla em inglês, é o tempo que você leva desde a penetração até a ejaculação. As principais definições de ejaculação precoce hoje em dia, elas levam em consideração um IELT de menos de 1 minuto. Hoje nós sabemos que nem todos os casos são iguais. Existe uma classificação que coloca a ejaculação precoce que ocorre desde a primeira relação da vida do homem como ejaculação precoce primária. E aquela ejaculação precoce que acontece depois de um certo tempo, ou seja, aquele homem era normal e depois ele desenvolveu ejaculação precoce, é chamada de ejaculação precoce secundária. A ejaculação precoce secundária ela tem muitas causas, como por exemplo a disfunção erétil, que muitas vezes que acompanha a ejaculação precoce em vários momentos. Normalmente um homem que tem um desses 2 problemas, ele acaba desenvolvendo o outro. Outras causas de ejaculação secundária seriam alterações hormonais, ansiedade de desempenho, infecções como prostatite, enfim, temos várias causas para isso. Para entender como acontece a ejaculação precoce, a gente precisa ver de uma forma rápida o mecanismo de ejaculação. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo detalhado sobre a fisiologia da ejaculação, basta comentar aí embaixo. Mas basicamente vocês têm que entender que a ejaculação envolve cérebro, medula e nervos periféricos, que são aqueles nervos que estão ali em volta do pênis. Então existe comando cerebral, existe comando da medula, existe os nervos penianos e eles se comunicam entre si. E como é que os nervos se comunicam? Como é que eles falam um com o outro? Como eles mandam informações? Eles se comunicam através de substâncias que são chamadas de neurotransmissores. Os principais aqui são a dopamina, a noradrenalina, a ocitocina e principalmente a serotonina. A serotonina ela atua como um freio da ejaculação. Entendendo isso, a gente começa a compreender por que aqueles medicamentos que vão aumentar ali a disponibilidade de serotonina, por que é que eles ajudam a controlar a ejaculação. Pessoal, agora a gente vai ver as causas principais de ejaculação precoce. Como eu disse antes, nós temos a ejaculação precoce primária, que é aquela que vem desde o início da vida sexual, e que está muito relacionado à serotonina. Para vocês entenderem como funciona, vamos fazer um raciocínio aqui. Para que você abra uma porta, você precisa ter a chave certa na fechadura certa, senão essa porta não vai abrir. O nosso corpo ele funciona de maneira parecida.
A chave é a substância, a chave é a serotonina. E a fechadura é o receptor. Nesse caso, o receptor de serotonina. Para a serotonina encaixar no seu receptor, eles têm que ser compatíveis. Se você tiver alteração da fechadura, aquela chave não serve mais ali, aquela porta não abre mais, o corpo não executa a sua função. Então, quando você tem alterações do receptor de serotonina, alterações da fechadura, você não vai ter ação daquela serotonina. Então, às vezes, você tem a serotonina ali, mas ela não consegue realizar a sua ação. Nesse caso, como a serotonina atua como um freio da ejaculação, se ela não consegue agir, se esse freio não consegue agir, o que vai acontecer? Vai ejacular mais rápido. Esse seria a principal causa da ejaculação precoce primária. Já na ejaculação secundária, nós temos várias. Por exemplo, a ansiedade de desempenho. O paciente que falhou na última relação, ele chega com adrenalina muito alta na próxima relação. Essa adrenalina alta, essa ansiedade pode levar à ejaculação precoce. Uma outra causa, disfunção erétil. O paciente que vem falhando com constância, ele começa a querer resolver a relação sexual o mais rápido possível. Porque ele sabe que se demorar muito, ele vai perder aquela sustentação peniana. Se ele demorar muito, o pênis vai cair, ele vai perder a ereção. Então ele tenta resolver em poucos minutos ali a sua relação. E assim, nessa pressa toda, ele acaba desenvolvendo a ejaculação precoce. Uma outra causa são as inflamações. Inflamações de próstata e vesícula seminal. A próstata e a vesícula seminal elas são responsáveis pela produção da maior parte do esperma. Quando você tem inflamações nessa região, você desencadeia, você excita o reflexo ejaculatório. Isso desenvolve a ejaculação precoce. Alterações hormonais, por exemplo, um hipertireoidismo, quando a tireoide está funcionando demais, também podem levar à ejaculação precoce secundária. Então todas essas causas têm que ser investigadas. Uma outra coisa importante de falar, e que quem tem ejaculação precoce com certeza já percebeu, é que isso não é só um problema físico. A ejaculação precoce ela impacta demais na vida, não só na vida sexual, como na vida emocional do casal. Gera frustração, gera depressão naquele homem, gera o medo de perder a parceria. Então é muito importante que quando a gente vá tratar a ejaculação precoce, a gente envolva o casal no tratamento e não isoladamente o homem. Porque, como eu disse, a ejaculação precoce ela é bem complexa, ela envolve esses vários mecanismos e além dos mecanismos, nós temos as sequelas emocionais dessa ejaculação precoce. Bom, mas vamos falar de coisa boa. A boa notícia é que existe tratamento para ejaculação precoce. Nas diretrizes médicas mais atuais, por exemplo, a diretriz europeia do ano passado, 2025, as principais opções, na verdade, a primeira linha de tratamento que eles colocam é o uso da dapoxetina. A dapoxetina é um medicamento que aumenta a quantidade de serotonina ali quando um nervo vai conversar com o outro, né, um nervo se conecta com o outro, eles vão conversar. Como é que eles conversam? Eu já falei. Eles conversam através dessas substâncias, da serotonina, por exemplo. Então o medicamento vai aumentar a quantidade de serotonina ali, nessa conversa, e a serotonina vai exercer o seu papel de freio da ejaculação. Por que eles colocam como primeira opção? Porque a dapoxetina ela pode ser usada só no momento que você vai ter a relação, ela não precisa ser usada de forma diária, e isso reduz efeitos colaterais. Uma outra coisa que eles colocam como uma das primeiras opções é o uso de spray anestésico, de lidocaína e prilocaína. Só que tem que tomar cuidado com o anestésico para não transmitir para a parceira, senão você pode diminuir a sensibilidade da parceira e diminuir o desempenho ali da relação sexual, de diminuir a excitação, diminuir a felicidade ali da relação como um todo. E em segunda linha de tratamento que eles colocam, são outros medicamentos que aumentam a disponibilidade ali de serotonina nessa conversa entre nervos, na fenda de sinapse, né, que é onde os nervos conversam. Por exemplo, a paroxetina. A paroxetina ela pode aumentar o tempo que você leva para ejacular em até 8 vezes. A dapoxetina que eu falei primeiro, ela aumenta em até 3 vezes. A paroxetina pode chegar a 8.
Só que a paroxetina ela tem mais efeitos colaterais e ela tem que ser usada de forma diária. Por isso que ela não é colocada muitas vezes como primeira opção, pelo menos nessas diretrizes europeias. Existem outras medicações, como escitalopram, citalopram, sertralina, fluoxetina, clomipramina. Então são vários medicamentos que utilizam com esse intuito de aumentar o tempo de ejaculação. Uma terceira linha de tratamento, que a gente tem que tomar muito cuidado, é o uso do tramal, o tramadol. Aquele mesmo medicamento que a gente usa para dores fortes, ele tem um efeito que é retardar a ejaculação. Só que o tramal tem muito efeito colateral, né? Ele prende intestino, ele pode baixar a testosterona, então ele tem que ser usado com muito cuidado, porque ele tem potencial para vício também. Então ele não é colocado nem como primeira nem como segunda linha. Ele aparece ali na terceira linha. Além dessas medidas farmacológicas, a gente tem medidas comportamentais. Por exemplo, as técnicas de start-stop e de squeeze. O que é o start-stop? O start-stop é quando o homem pratica ali na masturbação ou durante a relação sexual, ele vai tendo aquela relação e no momento que ele quer ejacular, ele para imediatamente, espera aquela excitação passar, espera aquele desejo súbito de ejacular passar, e aí começa de novo. E assim vai fazendo. Tá com vontade de ejacular, para, espera, começa de novo a se masturbar ou até a relação, para, espera até que um determinado momento ele vai ejacular. E essa técnica ela pode ser complementada com o squeeze, que é naquele momento que você está querendo ejacular imediatamente, você aperta a glande, aperta a cabeça do pênis, e isso diminui a excitação, diminui aquele desejo súbito de ejacular. Além dessas medidas, nós temos as medidas de psicoterapia, quando você vai ter sua consulta com um psicólogo sexual, e também a fisioterapia do assoalho pélvico, que fortalece os músculos e ajuda você a controlar a ejaculação. Todas essas medidas que eu falei, elas têm alguma evidência científica e elas podem ser utilizadas em conjunto para tratar a ejaculação precoce. Um erro comum que muitos homens cometem quando eles batem aquele desespero da ejaculação precoce é procurar coisa na internet no lugar errado, então vídeos errados, comprar substâncias na internet que você nem sabe bem o que vem ali dentro, beber, se entupir de álcool para demorar um pouquinho mais, e aí o cara se torna um alcoólatra para tratar a ejaculação precoce, então acaba piorando. Então evitem esses erros. Vocês têm informação de qualidade na internet, vocês têm médico para procurar, não tentem se tratar por conta própria. Então, pessoal, a ejaculação precoce, ela atinge milhões de homens, como eu falei. Ela tem várias causas biológicas, psicológicas, hormonais. É um mecanismo um tanto quanto complexo, mas a notícia boa, como eu disse, é que existe tratamento e são tratamentos muito bons, tratamentos que você pode fazer em associação para resolver a sua vida. Então, antes de bater o desespero, eu sei que vocês ficam muitas vezes com medo de perder a parceira, acabam fazendo um monte de besteira, mas a principal arma que vocês têm é a informação, é saber buscar informação. Quando você entende um problema, fica muito mais fácil de você resolver ele. Então vocês agora têm informação de qualidade, vocês sabem o que fazer, vocês têm que procurar algum profissional especializado nisso, e entender que existe solução, existe tratamento, tá? Não precisa ficar desesperado. Um grande abraço, meus queridos, e a gente se vê no próximo vídeo.